Olá, gente, tudo bem? O tema hoje são as mulheres nos evangelhos, as mulheres em Atos dos Apóstolos, as mulheres nos textos narrados do Novo Testamento. Você já reparou que a gente presta muito pouca atenção às mulheres? E já reparou também que quando se dá atenção às mulheres, especialmente nós dentro da teologia latino-americana, a gente tende a enfatizar as mulheres que seguiram a Jesus e o custo deste seguimento para elas, de certo modo honrando essas mulheres por seguirem a Jesus. E assim nós deixamos de lado, eu diria a vocês, 90%, se não mais, das referências às mulheres que são feitas no Novo Testamento ou são feitas nos textos narrativos de evangelhos a Atos dos Apóstolos. Isso é uma injustiça, tem uma impiedade com as mulheres. Neste áudio de hoje, eu quero falar para vocês então sobre as outras mulheres, as mulheres que não são as seguidoras de Jesus mencionadas da Galileia e da Galileia até Jerusalém e de Jerusalém de volta para a Galileia. Além do mais, eu quero falar dessas mulheres, sim, da Galileia, mas mulheres que eram mais do que seguidoras de Jesus, se a gente pode colocar dessa maneira, porque sendo mulheres, elas também desenvolviam outros papéis, outras funções, viviam em realidades muito mais amplas do que aquelas do segmento de Jesus. E, gente, exatamente por isso, aprofunda na nossa compreensão a ideia do seguimento de Jesus por essas mulheres. Não era fácil, como mulheres, seguir a Jesus. Na verdade, elas tinham que fazer um esforço dobrado, triplicado, um esforço, às vezes, não calculado, para poder fazer o seguimento de Jesus, enquanto que para os homens isso era muito mais fácil, pensando de certa forma em função dos papéis e funcionalidades e permissões dadas aos homens na sociedade da Galileia e da Judeia daquele tempo. Então veja só, nós temos as mulheres, ok, mas essas mulheres faziam o que na vida? É importante, elas não só seguiam a Jesus. Se o seguimento de Jesus deve ser destacado dentro do que essas mulheres faziam na vida. E o que elas faziam na vida? Nós temos uma diversidade de funções, de papéis, para usar a linguagem da sociologia, temos uma variedade de possibilidades dessas mulheres na vida. Então, nós temos, por exemplo, mulheres que, na sua grande maioria, eram esposas dos seus maridos, ou às vezes esposas enviuvadas ou esposas divorciadas. Nós temos várias mulheres que eram solteiras e nós temos várias mulheres também que, exatamente por compor uma família com seus maridos, tinham filhos e tinham filhas. E mulheres, então, que tinham cuidado dos filhos e das filhas, porque esse era o papel destinado a elas naquele momento, naquele tempo. Então, essas mulheres também tinham que ter o cuidado de sua casa, e normalmente essas mulheres recebiam em casa as filhas, esposas dos seus filhos. Então, elas tinham as suas sogras ou as suas noras com elas em casa, e as noras, por sua vez, as mulheres mais novas, tinham as suas sogras com quem se relacionar, tinham os tios e as tias, tinham os irmãos e as irmãs, tinham os primos e as primas. Havia um grande círculo familiar ali, gente, com o qual essas mulheres se relacionavam, aos quais elas deviam prestar também ao prestar contas, tipo, para o qual tinham deveres e além dos direitos que eram menores e os deveres que eram maiores. Então, nós temos aí esse ambiente familiar das mulheres, nós temos o ambiente também em que, dependendo do ambiente, né, esse trabalho das mulheres, esse ambiente familiar é mais restritivo, a atividade da mulher ou mais é aberto. Por exemplo, as mulheres nos círculos mais nobres, círculos mais aristocráticos, elitizados, elas tinham uma liberdade menor de se deslocar em público. As mulheres das cidades também tinham essa liberdade restringida. E, porém, as mulheres das cidades
que não eram dos círculos mais elevados, elas podiam sair, por exemplo, para fazer compras no mercado. Mas todas as mulheres que saíam cobrindo a cabeça com o véu, ou o véu até a testa, e algumas com o véu por inteiro, como se conhece hoje das mulheres das sociedades islamizadas. Então, veja só, não era tão simples assim. Por outro lado, as mulheres nos campos, elas tinham uma liberdade muito maior, até porque tinham que sair com seus maridos para o cultivo, para a colheita, e com os outros, e formavam ali agrupamentos, e elas então cooperavam, e provavelmente, gente, as mulheres que seguiam a Jesus, andando com ele pelos campos, eram mulheres que já moravam nesses campos e se deslocavam juntamente com ele. Nós temos mulheres, então, em diversas situações, numa variedade de papéis, numa multiplicidade de realidades, e a gente deve prestar muita atenção quando falamos dessas mulheres. Nós temos as mulheres, por exemplo, que eram mulheres viúvas, mas eram mulheres solteiras também, como já mencionei. Temos mulheres, por exemplo, no Evangelho de João. O João fala muito pouco das mulheres, é verdade. Ele fala pelo menos, ou ao menos 3 vezes dela, ou somente 3, fala de 3 mulheres. Essas 3 mulheres são significativas. É a mulher samaritana, é a mulher pecadora e a mulher Maria de Magdala. Então, a mulher samaritana, a gente já sabe, tinha um estigma racial e um preconceito social contra ela muito grave, porque ela havia se divorciado ou havia abandonado, ou sido abandonada por 5 maridos, e vivia com um homem com quem não tinha um casamento contratado, né? Então, ela tinha era este, vamos dizer assim, este modo de ser mulher. Talvez não por culpa dela, provavelmente mais por culpa dos homens que a desposaram ao longo aí dos sucessivos casamentos. Às vezes um homem, para divorciar da mulher, tinha que pagar uma quantia para ela, então não divorciavam e ela simplesmente era jogada na vida. A gente tem também a mulher pecadora, esta sim, assim classificada pelos que apanharam em flagrante adultério. Então, uma mulher provavelmente casada e em relação sexual com outro homem. E temos esta mulher pecadora, e temos a mulher Maria de Madalena, que Lucas diz que era possessa de 7 demônios, e que Jesus a curou, e que a partir daí se tornou uma seguidora, assim, proximíssima de Jesus, a ponto de se tornar uma discípula dele e a ponto de chamar a Jesus de seu mestre, seu Rabone em hebraico, seu Rabi em grego. Então, essa relação tão próxima de ensinamento que vai além, talvez só se assemelhe à relação do apóstolo João com Jesus. É a relação de Maria com Jesus, em termos de ensinamento, de proximidade para entendimento do que Jesus ensinava, do que Jesus falava de si mesmo. Então, Maria de Magdala é a mulher que também foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Ela estava lá, segundo o Evangelho de João, e é significativo que é o Evangelho de João quem conta essa história, somente ele, que Maria estava lá esperando e chorando, sem saber, paralisada pelo fato de o corpo de Jesus não estar mais no túmulo. E então Maria, ela vê um homem e primeiro vê um ser dentro do túmulo e este diz que Jesus não está mais lá, pergunta a ela por que você está chorando, e depois ela vê o outro homem do lado de fora, pensa que é o jardineiro, pede a ele que lhe mostre para onde foi levado o corpo de Jesus, e ela queria ficar com esse corpo para si, como uma memória querida, então Jesus se revela para ela, Maria. Ela o reconhece, diz Rabone. Essa relação aí de discípula e mestre é destacada na compreensão, no relacionamento entre eles, e agora então eles passam a se reconhecer, se identificar e conviver novamente. Mas Jesus diz a ela, vai aos discípulos e diz a eles que vão para a Galileia e lá nós nos encontraremos. Ela faz isso imediatamente e ela entra na sala onde estão os discípulos e as discípulas e ela diz a primeira expressão dela, a primeira frase, vi o Senhor. Nós temos aí já, gente, os germes da cristologia.
do Novo Testamento. Jesus o Mestre, Jesus o Senhor. Olha que coisa interessante na atividade também compreensiva, reflexiva, teológica, cristológica de Maria Madalena, a mulher. Com isso, eu quero dizer a vocês que nós temos muitas possibilidades de abordar as mulheres nos textos narrativos, no segmento de Jesus, e vendo-as na sua vida comum. Isso só destaca que, como disse a princípio, não foi fácil para essas mulheres seguirem a Jesus. Além de mulheres de alta classe, como se diria hoje, que também serviu a Jesus com seus bens e querendo dizer que faziam uma espécie de ministério para com Jesus, e reconhecido como o ministério da diaconia, o ministério do apoiamento, o ministério do acompanhamento, do suprimento. Olha que coisa interessante também. Então eu quero dizer com isso a vocês, preste atenção nas mulheres. Preste atenção nas mulheres, na vida como elas vivem. O próprio Jesus fez isso. Vocês lembram das parábolas de Jesus? Ele disse certa vez, uma mulher estava amassando, o reino dos céus é como uma mulher amassando a massa do bolo. O reino dos céus é como uma mulher que perde um dinheiro da sua bolsinha e vai procurá-lo. E assim ele vai demonstrando que observa as mulheres, sabe como elas vivem, e isso é algo que nos chama muito a atenção. As mulheres não seguiam a Jesus só por seguir, as mulheres seguiam a Jesus porque viram nele alguém que prestou muita atenção no modo de vida delas e respeitou profundamente e valorizou esse modo de vida. Por sua vez, as mulheres vivem todas as situações de todas as mulheres. Então, vocês, mulheres, têm grandes modelos e lugares de identificação com as mulheres, lendo e observando as mulheres nos textos narrativos do Novo Testamento, tá bem? Então fica com essa palavra hoje para vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade.